Shalom, queridos e queridas. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar sobre como que o apóstolo Paulo lidou com os problemas internos dentro da igreja. Quais foram as nuances, as estratégias que ele usou para trabalhar as questões internas, os problemas internos que aconteceram dentro da igreja da Galácia. Vamos lá? Bom, é muito comum ter problemas dentro das igrejas. Isso não é um assunto atual, não é um assunto de agora, isso é antigo. Você vê a igreja de Corinto tendo problemas internos, você vê a igreja da Galácia, essa igreja de Gálatas que nós estamos estudando, tendo problemas internos. E também, nos dias de hoje, é muito comum nós termos problemas internos. O vídeo de hoje eu quero abordar o tema que envolve divisões entre os membros, desordens e heresias. E o que o apóstolo Paulo ele fez para trabalhar cada um desses pontos e como que ele lidou com cada um. Porque os membros da igreja da Galácia estavam divididos por causa da heresia que estava sendo pregada pelos judaizantes, trazendo a ideia da guarda da lei, a lei mosaica, falando sobre a guarda do sábado, sobre a circuncisão, sobre as questões de ser aceito por Deus por meio da justificação por obras, coisas semelhantes a essa. E o apóstolo Paulo vem falando da singularidade da fé, a simplicidade da fé de se receber Jesus, e a justificação por meio de Jesus é que te torna uma pessoa aceitável ao Senhor. Então é a justificação pela graça e não pelas obras que levaria o homem a ter esse acesso a Deus. Então os membros estavam divididos. Existia o lado que estava defendendo os judaizantes e o lado que estava defendendo o apóstolo Paulo. Então como que o apóstolo Paulo fez para lidar com essas questões? Primeiro ponto aqui, que é muito importante, ele trabalhou o fundamento da fé. Ele trabalhou o fundamento do conhecimento da palavra de Deus. Ele levou, a pureza do conhecimento de Cristo, de Jesus, tirando todos os dogmas, todas as outras questões e colocando a centralidade da fé em Cristo e não na lei ou nos homens. Então, todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, levamos a simplicidade do Evangelho, conhecemos a simplicidade da palavra, fazemos a exegese da palavra, a hermenêutica da palavra, a interpretação da palavra da forma honesta, da forma verdadeira, as heresias elas vão sendo combatidas. Porque a ideia do apóstolo Paulo foi combater essas heresias com as verdades da palavra de Deus. Até porque é muito fácil acreditar numa mentira, pregar uma mentira, quando o ouvinte já está querendo acreditar naquilo. Quando as pessoas que estão sendo ministradas já querem receber essa mentira. E o apóstolo Paulo ele vem trazendo diferente. Ele vem trazendo a verdade do Evangelho, que a salvação é por Cristo, e que a pregação do Evangelho, e que a vida em Deus é por meio de Jesus. Aí entra um ponto fundamental para você e para mim. A sua fé está fundamentada em quê? Na palavra. Sua fé está fundamentada em qual doutrina? Porque não se faz teologia com o silêncio da Bíblia. Não se pode fazer teologia com aquilo que a Bíblia não está explícito, não está claro. Não se faz teologia com o silêncio, se faz teologia com aquilo que está ali revelado. Então, onde está a sua crença, a sua fé? Onde você está baseando a sua crença? Na fala de pessoas ou na palavra de Deus? Então, o apóstolo Paulo, ele veio, primeiro ponto, ele veio trazendo, quebrando essa divisão entre os membros com a aplicação da palavra, com a explicação da palavra, com a exposição da palavra. Então, invista tempo na sua vida para conhecer a palavra e isso automaticamente você vai quebrar essas heresias. Segundo ponto, sobre as desordens. Quando ele vem falando das desordens dentro da igreja, questão doutrinária, teve um momento ali que nós estudamos que ele confrontou o apóstolo Pedro. Ele confrontou o apóstolo Pedro cara a cara. Ele viu que o apóstolo Pedro era repreensível pela forma com que ele
estava lidando. Quando ele estava com os que não judeus, né, com os gentios, ele estava se comportando de um jeito, mas quando os enviados de Tiago chegam, ele começa a se comportar de um outro jeito. Então o apóstolo Paulo, ele confronta Pedro. Por quê? Esse comportamento causou desordem entre os cristãos, porque nós copiamos comportamentos de outras pessoas. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala: "Sedes meus imitadores, como sou de Cristo." É importante nós entendermos que o confronto do apóstolo Paulo a Pedro era pela forma e a desordem que aquele comportamento estava causando entre os gentios, ao ponto dele falar: "Você é um judeu nascido e se comporta como um gentio. E como você quer que os gentios se comportem como um judeu se você não está dando o exemplo?" Então, é analisar se o seu comportamento, se a sua forma de vida está espelhando a forma de vida de Cristo ou se você está espelhando a forma da vida de uma pessoa porque está em uma posição de liderança. Entenda, nem todo mundo que lidera está debaixo de uma autoridade de Deus, está debaixo de uma direção de Deus. Não estou querendo causar divisão aqui no seu conhecimento, mas o que eu estou querendo aplicar aqui nessa palavra é que você precisa analisar se os seus comportamentos condiz com o comportamento de Cristo. Existe um filme que fala em teu lugar, em teus passos, o que faria Jesus? Às vezes você precisa fazer essa pergunta: o que Jesus faria nessa situação no meu lugar? Em terceiro ponto, Paulo vem falando das heresias. Ele tratando essas heresias, então ele define três coisas sobre essas heresias. Primeiro, ele fala sobre a defesa da graça, o evangelho pela graça. Como que o evangelho chegou até os Gálatas e o evangelho da graça estava sendo pregado, a salvação pela graça. Segundo, ele veio falando sobre a vida no espírito, né? Em você não viver em conformidade com a carne, mas viver em conformidade com o espírito. Buscar o espírito de Deus, buscar ali a vida de Deus. Em terceiro, a liberdade cristã, onde ele destaca que nós temos liberdade em Cristo. Aí ele encoraja os cristãos a não submeter o jugo da escravidão, mas sim a verdadeira liberdade que está em Cristo Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo ele vem trazendo esses questionamentos, essas instruções, ele vem mostrando a importância de combater heresias que estão dentro do coração das pessoas que estão dentro da igreja. Então, um conselho que eu tenho para você: para combater heresia, você precisa conhecer a palavra. E para conhecer a palavra, você precisa se relacionar com a palavra, você precisa buscar a palavra. Então, busque a palavra, porque questões e problemas internos sempre vão existir. Onde o homem está governando, sempre vai existir problemas. Mas se você tiver com a sua fé fundamentada na palavra de Deus, você vai conseguir quebrar essas heresias, esses maus comportamentos e essas divisões de entendimento que existem dentro da igreja que você está participando, tá bom? Se esse conteúdo tem sido relevante para você, compartilhe com outras pessoas, abençoe outras pessoas, porque eu espero te encontrar no próximo vídeo. Fique na paz. Deus te abençoe.